é aquilo que já está na nossa vivência, no nosso coração, porque um dia alguém pregou para nós, um dia alguém entregou uma literatura para nós, um dia alguém nos abraçou e disse: Jesus te ama. Um dia alguém disse: ei, Deus tem um plano na tua vida. E um dia nós levantamos a nossa mão e dissemos: eu quero este Jesus. E uma vez tendo aceitado a Jesus, veio logo imediatamente ou posteriormente o desejo em nosso coração de ganhar almas para o reino de Deus. E de dizer: eu quero pregar igual o irmão fulano, eu quero pregar igual aquele pastor, eu quero louvar igual aquele cantor, igual aquela cantora. Eu quero. Mas quantas vezes você na frente do espelho pregava e ensaiava a sua pregação porque você não tinha coragem de pregar na frente da igreja? Quantas vezes você pregava como Genival, como Josué Irion para as melancias? E ensaiava a sua melhor pregação, e ali havia a sua melhor pregação, e você dizia: ah, mas se fosse na igreja. Até o momento de você chegar na igreja e querer repetir o que você repetia no seu quarto, você não conseguia, porque havia em você um medo. Um medo. Mas havia em você também uma esperança. A esperança de ser usado por Deus. Quantos têm essa esperança de ser usado por Deus? Porque Deus marcou este dia para usar vocês com liberdade, com ousadia. E os discípulos eram um antes do Espírito Santo e se tornaram outro depois do Espírito Santo. Mas eu quero pedir licença para voltar a esse texto apenas no final da mensagem, porque eu quero falar de vocês lá em Lucas, no início de Lucas. Havia um homem lá em Lucas, por nome Simeão. E este homem, Simeão, diz a Bíblia que ele estava ali no templo todos os dias, e ele aguardava. Ele tinha uma esperança. Ele aguardava porque Deus, o Espírito Santo, tinha revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ei, você não vai morrer antes de ver. Você não vai morrer antes de ver o agir de Deus na sua vida. Simeão aguardava para apresentar a Jesus, para apresentar aquele menino. Mas ele já era de uma certa idade. E se ele já era de uma certa idade, quer dizer que ele já tinha passado muitos anos e muitos dias esperando. Mas a Bíblia diz: quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele também é puro. E ele esperava. E vinha aquela fileira. Imagine que todos os dias em Jerusalém, no templo, ao 8º dia, vinha as crianças serem apresentadas. E o pensamento de Simeão: será este o Cristo? Não, não é. Passava uma, passava outra criança, e dezenas de crianças no dia, dias e dias, anos e anos, e não era ele. Mas ele vem.
Ele vem. E eis o dia. Eis o dia que lá vem um casalzinho simples. Talvez da mente de Simeão, lá vem uma família real com seu menino. E aí vai ser o Cristo. Ah, não é. Talvez o pensamento dele fosse igual de Samuel. Talvez. Mas diz a Bíblia que lá vinha José, lá vinha Maria. Eles não tinham nada. Eles não tinham aparência. Mas eles tinham o Salvador. Você talvez não tenha aparência, mas você tem um Salvador. Você talvez não tenha aparência, mas você tem o Espírito Santo. Você talvez não tenha nada para o mundo, mas você tem tudo para Deus. E ele, José, Maria, vinha com aquela criança. E lá vinha aquela fila enorme. Passa uma, passa outra, passa uma, passa outra criança. E Simeão, lá vem o Cristo. E o Espírito Santo confirmando do coração: é ele, é ele, é ele. Eu não falei que ele vinha, eu não falei que tu ia ver antes de morrer. É ele, lá vem ele. Aí ele diz: agora eu perdi tantos. Quantas crianças eu vi, quantos familiares eu perdi ao longo dessa minha vida. E talvez no meu íntimo o diabo falasse para mim: tu vai morrer, tu não vai ver não, é coisa da tua cabeça, Simeão. Quantos disseram para você: não vai se cumprir não, é coisa da tua cabeça? Aí Simeão vê. Aí ele diz: agora pode, Senhor, me despedir, porque os meus olhos já têm contemplado o teu Salvador. E aí Jesus veio porque era uma promessa, como o nosso irmão Israel falou aqui, que estava um no meio de nós, que talvez muitos não conheçam, mas no dia de hoje você vai conhecer. Rei Cantarabadácia. E então Jesus veio e começa o seu ministério aos 30 anos. E agora eu dou um salto para os 30 anos de Jesus. E ele começa o seu ministério. E aí entra a parte lá de João, capítulo 1, em que agora tem outro que está ali batizando. Batiza um, batiza outro, batiza um, batiza outro. E ele está esperando. Ele está esperando vir aquele que o pai vai dizer: este eu me comprazo. E ele está batizando um, está batizando outro, está batizando um, está batizando outro. Está esperando, está esperando, está esperando, está esperando. Você está esperando? Ele está esperando. Não é um, não é outro, não é um, não é outro. Mas eis que lá vem ele. Logo primo. Podia ser outro, mas é o primo. É o primo. A promessa às vezes está mais perto do que você imagina e você acha que está longe. Às vezes a promessa está dentro da tua casa e tu acha que está longe. Às vezes o cumprimento da promessa está dentro da tua cidade, tu acha que está longe. E João Batista esperava até que vem Jesus. Aí Jesus vai vindo em direção ao Jordão, e o Espírito Santo confirmando a João Batista: é ele, é ele, é ele, é ele. Eu esperei até aqui, mas é ele. Eu batizei até aqui, mas agora é com ele.
E aí, João Batista contempla a Jesus. Aí Jesus diz: vai, me batiza. Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias. Tomando a frase de Pedro também. E aí Jesus desce as águas. E quando diz a Bíblia, quando Jesus desce no Jordão, o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba, vem. E uma voz ali, a primeira vez em que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento registra a presença da Trindade de Deus, o Pai em cima, o Espírito Santo descendo e o Filho nas águas. Juntos. E o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A Ele ouvi. E Jesus começa o ministério dele. E quando Jesus começa o ministério dele, os discípulos de João, presta atenção, os discípulos de João começam agora a ir atrás de Jesus. Aí vem os caçadores de contenda chegar para João: João, teus discípulos estão indo para Jesus. Tu não vai fazer nada não? Aí João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. E os discípulos começam a seguir a Jesus. E diz a Bíblia que dois deles começam a seguir a Jesus. E Jesus dá uma de difícil. Vai seguindo, vai seguindo. Aí diz: o que é que vocês estão procurando? A gente quer saber onde o Senhor mora. Aí Jesus diz: vem e eu te mostrarei. Você quer saber onde Jesus mora? Vamos. E Ele nos mostrará. Ele nos mostrará. E Jesus começa a pegar os discípulos e fazer discípulos. Ele fez 70. Aí ele escolheu 12. Aí diz a Bíblia que ele vai mandar um grupo de 2 em 2. Um grupo de 2 em 2. E os discípulos começam a pregar. Os discípulos começam a evangelizar. Os discípulos começam a serem usados por Deus. Mas ainda havia a dúvida: mestre, o que será de nós? Mestre, quando restaurarás tu ao trono de Israel? O coração ainda estava dividido. E Deus não usa coração dividido. O coração estava dividido entre céu e terra. Mas os seus pés podem estar na terra, mas a sua cabeça tem que estar no alto. E aí, os discípulos eram amedrontados. Aí em João capítulo 13, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Mas por que, irmão Juninho, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos? A Bíblia vai dizer, e o costume judaico também, que os viajantes que andavam naquele tempo não tinham um sapato que você tem. Naquele tempo eram em sandálias. E a Bíblia vai dizer que os viajantes que andavam quilômetros e quilômetros de distância em estradas não asfaltadas, estradas de barro,
Quando chegavam em uma cidade, chegavam com os pés cansados. E quando chegavam dentro de uma casa, que o dono da casa mandava, não ele, mas o servo. O dono da casa mandava o menor servo ir lá com uma bacia de água lavar os pés daquele viajante. Ei, era o menor que o dono da casa mandava lavar os pés do viajante. Aí Jesus pega uma bacia, pega também um pano e começa a lavar os pés dos discípulos. E vai lavando os pés dos discípulos. E os discípulos se assustam. Mas tu, Senhor. Aí Jesus diz: eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou. Porque é preciso que eu vá. Porque se eu não for, o outro Consolador não virá. E os discípulos se atemorizam: mas Senhor, longe de ti que faça isso. Jesus diz: arreda de mim, Satanás, que não falas isso do Pai. Aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei para lá, preparar-vos lugar. Mas tem um detalhe. É importante que o Filho do Homem vá, mas todos abandonarão o Filho do Homem. Todos abandonarão o Filho do Homem. Aí Pedro diz: eu não, eu sou mais crente. Eu sou mais crente do que esses. Eu não faço isso não, mestre. Ah, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ou em outra passagem: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, dentro dele, talvez dissesse: o mestre se equivocou essa vez. Porque eu não vou fazer isso não. Eu não vou negar o mestre não. Ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas. Jesus foi entregue. Aí Jesus foi crucificado. Jesus vai caminhando com a cruz. E uma das criadas, das empregadas ali perto do palácio, do templo, olham para Pedro e diz: tu és um deles. Eu não. Não sei o que tu estás falando. Tu és um deles. Eu não já disse que eu não sei o que você está falando? Tu és um dele, porque a tua voz não nega. E Pedro sai e corre. E se esconde. E os outros discípulos, porque não foi só Pedro, os outros 11 fugiram. Negaram a Jesus, abandonaram a Jesus. Por que eles abandonaram a Jesus? Você vai entender no final da mensagem. Eles abandonaram a Jesus. E ao abandonarem a Jesus, Jesus foi sozinho para a cruz. Foi preciso que um tal de Simão Cirineu ajudasse a carregar a cruz de Cristo com ele. E passado-se o tempo, Jesus crucificado, agora Jesus ressuscitado, no primeiro dia da semana. Aí João, no capítulo 20, versículo 19, vai dizer: chegada pois o primeiro dia da semana, em que lá no cenáculo os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo
com medo do Deus. Por Jesus no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E ficou Jesus mais 40 dias com eles. E disse: agora eu vou, mas recebereis poder. Recebereis poder. Que vem da terra? Não, que vem do alto. Recebereis poder que vem do alto, Rabadá, Cante, Orebecácia, e anunciareis esta palavra pela Judeia, pela Galileia, por Samaria e até aos confins da terra. E os discípulos começaram a orar. E os discípulos começaram a buscar. Mas eles ainda estavam dentro de 4 paredes. Eles ainda estavam dentro de um cenáculo. E aí, dentro daquele cenáculo, os discípulos, em um dia de Pentecostes, num dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes acontecia 50 dias após 50 dias após a Páscoa. Páscoa é plantação. Pentecostes é colheita. Os discípulos tinham plantado com oração. Os discípulos tinham plantado com palavra. Os discípulos tinham plantado com busca, com choro, com lágrima. E agora eles iam colher no primeiro dia da semana. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Diz a Bíblia que veio o Espírito Santo e desceu como um vento impetuoso, veemente. E diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Estavam ali aproximadamente 120 irmãos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E agora eles começaram a pregar. Eles começaram a pregar. Mas tem um detalhe. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João subiam a hora nona, às 3 horas da tarde, para a oração no templo, para buscar a Deus. E ao subir para buscar a Deus, tinha um coxo de mais de 40 anos de idade, que estava ali na porta, mendigando. Estavam na porta do templo, mendigando. E diz que Pedro e João, ao olhar para eles, eles estendendo a mão, e Pedro e João fitando os olhos neles, disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, que eu recebi lá na oração, dentro do cenáculo do templo, isto eu te dou. Rabadacanterebecácia, levanta e anda em nome de Jesus. Aí começou um tumulto em Jerusalém agora, porque o coxo que todo mundo conhecia na cidade agora tinha se levantado. Rabadacanterebecácia. Todo mundo conhecia a história do coxo. Todo mundo conhecia aquele coxo que esmolava todos os dias na porta do templo. E ele agora estava levantando, estava andando sobre as próprias pernas. Rabadacantu. Vêm os inimigos do poder.
vem os inimigos do Espírito Santo. E os inimigos do Espírito Santo, os inimigos do poder, se reúnem os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no poder, não acreditavam no Espírito Santo, se reúnem para quê? Para prender Pedro e João. Mas já era noite, o milagre aconteceu 3 horas da tarde. Já estava anoitecendo. Aí, o que é que nós vamos fazer com esses dois? Enquanto não chega o julgamento amanhã, vamos prender ele. Vão dormir dentro da prisão. Mas eles foram dormir dentro da prisão. Mas o coxo estava lá fora andando, sobre as próprias pernas. O milagre estava lá fora. E o milagre também estava dentro da prisão. Porque o Espírito Santo não tinha abandonado eles. Aí se reúne o sinédrio, um composto de 70 homens, anciões, fariseus, escribas, saduceus, para interrogar Pedro e João a respeito do milagre, a respeito do que tinha acontecido com aquele coxo. Aí Pedro, ei, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Pegue isso, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam no poder de Deus. Aí Pedro diz: Pedro, aquele que tinha negado. Pedro e João, aquele que estavam dentro do cenáculo, com as portas fechadas, com medo tremendo dos judeus, da perseguição dos judeus. Pedro e João, que estavam com medo, portas fechadas. Agora eles tomam a palavra diante daqueles 70 homens e diz: ei, este milagre aconteceu no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vocês têm que parar de pregar neste Jesus. Ei, Pedro e João diz: ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra chefe, a pedra principal da construção, que vocês, os construtores, rejeitaram. E versículo 12 diz: em nenhum outro nome há salvação, posto que Deus enviou a Jesus Cristo para nos salvar. E os fariseus, os saduceus, os anciãos, os mestres ali se reúnem. Nós temos que bolar um jeito, arquitetar um plano para fazer eles deixarem de falar nesse nome. Aí Pedro e João diz: eu sinto muito. A quem nós devemos ouvir? A vocês ou a Deus? Você já perguntou a quem você deve ouvir? A voz do mundo ou a voz de Deus? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar
Rei canto rebecácia, de falar do que nós temos visto e ouvido. Você já ouviu a palavra de Deus? Tem pessoas aqui que ainda não viu o milagre, mas vai ver. Tem pessoas aqui que ainda não viu o poder de Deus, mas vai ver. Para que depois você possa dizer: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Porque o Espírito Santo era o divisor de águas. Eu amo falar, eu amo pregar sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá coragem a quem não tem. Porque o Espírito Santo dá coragem a quem estava uma outra hora lá, dentro de um quarto, com as portas fechadas, com medo. O Espírito Santo dá coragem a quem antes se trancava dentro de casa e estava ouvindo ali os irmãos pregar a palavra de Deus e diz: Rei cante orebecácia, eu vou passar por uma rua diferente. Eu vou esperar o culto passar, para depois passar lá na rua. Rei cante orebecácia. Mas o Espírito Santo te deu coragem quando tu achavas que não tinha. Quando tu dizia: eu não consigo, eu não posso. Mas o Espírito Santo te encheu, para te dar coragem, para você pregar do que você tem visto e ouvido. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me faz pegar esse microfone quando eu nem sequer queria um microfone. É o Espírito Santo que te faz vir passar um dia todo na igreja, depois de ter tido uma noite até tarde ontem, pregando, louvando. É o Espírito Santo que te trouxe até aqui, para que você anuncie o que você tem visto e ouvido. Porque esta é a esperança. Os discípulos não tinham coragem. Os discípulos não tinham ousadia. Mas veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a dar ousadia. O Espírito Santo começou a dar coragem. E eles começaram a orar: Senhor, eu não quero que o Senhor... Vocês se lembram da oração de João no ministério de Jesus? Ele disse: Senhor, vamos orar para que desça fogo do céu e consuma esse povo cru, esse povo desconvertido. Mas agora Pedro e João estavam orando nos versículos seguintes, e eles dizendo aqui, do versículo 20, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 29 em diante, eles estavam dizendo: Senhor, agora pois, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E enquanto estendes a mão, eita, olha agora, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Mas eles não já tinham sido cheios no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? Por que eles estavam sendo cheios de novo? Porque o Espírito Santo é para você se encher sempre. O Espírito Santo não é para você só se encher no dia do seu batismo, não. O Espírito Santo é para você se encher sempre. 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 Eles não estavam orando para descer fogo do céu e matar aquele povo. Eles estavam orando para a mão de Deus descer e curar.
e fazer sinais, e fazer prodígios. Ei, enquanto te ameaçam, enquanto te maltratam, enquanto te caluniam, não ora para que desça fogo do céu, não. Só se for do Espírito Santo. Ora para que Deus cure. Ora para que Deus salve. Ora para que Deus opere prodígios. Ora para que Deus opere milagres. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E chegará o dia. E esta é a nossa esperança. Não deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu quero concluir convidando você para se colocar de pé e fazermos uma oração. Vamos fazer uma oração para que Deus possa te conceder esta coragem, esta ousadia de anunciar a palavra dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, o teu povo está reunido e unido neste lugar. Quantos estavam com medos? Quantos estavam tímidos? Quantos estavam sem coragem? Mas nesta manhã, eu oro no teu nome, para que desça coragem do céu, para que desça ousadia do céu, sobre a vida de cada um que aqui está presente e dos que estão assistindo, para que eles tenham a coragem, para que eles tenham ousadia, para que eles tenham poder, para que venha poder, para que desça poder, para que desça poder do Espírito Santo sobre a vida deles, e assim eles anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto eles anunciam a tua palavra, que a tua mão seja estendida para operar curas, para operar milagres, para operar prodígios, no nome do teu Filho Jesus Cristo, a quem aquele povo crucificou. E eu te peço, Pai amado, Pai Santo, enquanto eles estiverem louvando, enquanto eles estiverem pregando a tua palavra, que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de operar, de renovar, de batizar, Rei Canto, Rebecácia, é de distribuir os dons, e de distribuir os dons, o dom de cura para quem está pedindo, Rabadá Canto, Rebecácia, o dom de profecia, Rai Canto, Rebecácia, o dom de visão para quem está pedindo, Rabacanto, Rebecácia. Eu te rogo nesta manhã, Pai amado, Pai Santo, abre os olhos espirituais, Rabadacanto, Rebecácia, nesta manhã. Abre, Rei Canto, Rebecácia, e concede, Pai amado, Pai Santo, que eles vejam, Rei de Canto, Rebecácia, o teu céu se movendo deste lugar. Concede, Rei Canto, Rebecácia, o dom de interpretação para aquele que está pedindo, Rei Canto, Rebecácia. Ei, homem, Rei Canto, Rebecácia, assim diz o Senhor para ti nesta manhã, tu que estás aqui, não precisa eu ir até onde tu estás, porque o que está em mim vai testificar em ti. Vi as aflições que tu passasses por estes dias. Vi, é quando tu dissesses, está difícil, não tem mais saída, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Mas eu marquei esta manhã para te lembrar
e renovar as promessas que fiz da tua vida. E para te dizer, aguarda por estes dias um mover da minha mão sobre a tua vida. E aguarda, aguarda, aguarda perdão, aguarda providência, aguarda providência, porque rei de Canterebecácia, estou colocando uma porta diante de ti, recebe renovo, Rai Canterebecácia, renova nesta manhã o teu povo, Espírito Santo. E antes que acabe esta conferência, se eu, Recanterebecácia, sou homem de Deus, Rabadacanterebecácia, antes que acabe esta conferência, o teu Espírito Santo vai se manifestar neste lugar, Recanterebecácia. Fiquem com a palavra de Deus.